Episódio 1. O único evangelho que forma discípulos. É o evangelho do reino de Deus. Milhões de pessoas dizem seguir Jesus. Muitas afirmam ser cristãs, mas poucas, de fato, vivem o evangelho que o próprio Jesus pregou. Hoje existe uma grande confusão sobre o que realmente é o evangelho. Fala-se muito de bênçãos, de prosperidade, de sucesso pessoal, mas Jesus pregou apenas um evangelho, o evangelho do reino de Deus, um alerta bíblico. A própria Bíblia nos alerta que existem outros evangelhos. O apóstolo Paulo escreveu: "Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho." Gálatas capítulo 1, verso 6. Isso significa que nem tudo o que é chamado de evangelho hoje é, de fato, o evangelho de Jesus. O significado de evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias. Mas boas notícias sobre o quê? O verdadeiro evangelho não começa prometendo conforto. Ele começa confrontando o pecado. Ele começa na cruz. Sem cruz, não existe evangelho verdadeiro. O evangelho que Jesus pregou. Jesus não pregou religião. Jesus não pregou tradição. Jesus pregou reino. A Bíblia diz que Jesus andava pelas cidades pregando o evangelho do reino de Deus. O reino de Deus não é apenas um lugar. O reino de Deus é o governo de Deus. É Deus reinando sobre o coração do homem. Quando o reino chega, onde o reino de Deus chega, o pecado perde força. Onde o reino de Deus chega, a mentira cai. Onde o reino de Deus chega, a transformação. Por isso, o evangelho do reino não é apenas informativo, ele é transformador. Arrependimento. Jesus foi claro, desde o início do seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 17. Sem arrependimento, não existe reino. Sem arrependimento, não existe novo nascimento. O evangelho do reino começa com mudança de mente, mudança de direção e mudança de vida. Discípulos, não apenas crentes. Jesus não veio apenas salvar pessoas. Jesus veio formar discípulos. Discípulo não é quem apenas ouve. Discípulo é quem obedece. Discípulo é quem permanece. Discípulo é quem tem sua vida transformada pela verdade. O chamado de Jesus. Jesus nunca prometeu um caminho fácil. Ele disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me." Mateus capítulo 16, verso 24. Esse é o chamado do evangelho do reino. Um chamado para morrer para si mesmo e viver para Deus. Jesus é Senhor. Jesus não morreu apenas para ser Salvador. Ele morreu para ser Senhor. Senhor da mente, Senhor do coração, Senhor das decisões, Senhor da vida inteira. Esse é o único evangelho que forma discípulos. O evangelho do reino de Deus. Meu prezado irmão e minha prezada irmã em Cristo, não deixe de assistir os próximos episódios desta série. Ela foi preparada para conduzir você a se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Peço com muito carinho que você se inscreva no canal Discipulando para Cristo Oficial. Curta, comente e compartilhe para pessoas serem alcançadas